Resumo de Amores Verdadeiros, segunda-feira, dia 5 de abril. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal. Francisco não entende por que Nick o beija como se o amasse e depois o despreza. Por que, Nick? Por quê? A jovem confessa ao guarda-costas que decidiu ir viver para a Europa. Por outro lado, Vitória passa a noite no apartamento de Aguiar e pela manhã, Paula e Beatriz a encontram deitada na cama dormindo pacificamente. Mais tarde, a empresária envia seu guarda-costas à casa de uma amiga para comprar roupas. Ela está disposta a não ir para casa. Enquanto isso, na empresa, Guzmão exige que sua irmã renuncie e a puxa pelo braço para levá-la ao Departamento de Recursos Humanos. Com isso, Salviano aparece e os dois guarda-costas brigam. A discussão deles está esquentando e as pessoas estão começando a notar. De repente, Salviano avança em direção a Francisco e o agarra em uma chave de braço, da qual Francisco se liberta facilmente. Aníbal grita com Guzmão e Salviano: "Eu não quero escândalos no escritório." Beatriz confronta Francisco. Ela quer manter o trabalho para sustentar a si mesma e a seu filho, com seus próprios esforços. Salviano ouve a discussão. Beatriz confirma para Salviano que Francisco é seu irmão. Ela não tinha contado a ele que trabalhava na Meta Imagem. Salviano pede desculpas. Francisco aperta a mão dele com relutância. Adriana volta a chorar no túmulo da filha. Gilda deixa Beatriz na recepção e pede que ela atualize os registros dos provedores. Beatriz diz a Salviano que Nelson quer que ele vá para o departamento de design. Francisco pergunta a Beatriz por que Salviano a defendeu. Beatriz explica que eles não são exatamente amigos, apenas parceiros de dança. Francisco avisa que sabe muito pouco sobre Salviano. Ela tenta tranquilizá-lo de que ficará bem. Neste momento, ela está apenas interessada em seu filho. Ela só vai dançar para se distrair. Na escola, Guile está se comportando como o pequeno Leonardo, sendo muito desagradável e falando mal de si com seus parceiros de jogo. Léo chega à escola para trazer a Guile uma caixa enorme de frango frito. Léo pergunta a Guile se a mãe ligou para ele. Guile diz que não, mas ele diz a seu pai que a mãe conseguiu um emprego e está trabalhando. Léo fica surpreso. Francisco insiste com Beatriz para que ela deixe o trabalho, para sua própria segurança. Beatriz diz que acabou de se separar, vive da caridade dos outros e não quer mais depender de Léo. Então, ela quer continuar trabalhando. Francisco pede desculpas por não ter entendido a princípio. Você sabe que pode contar comigo. Beatriz conta a ele sobre seu jantar na noite passada com ambos os pais. Francisco se surpreende com o fato de Felipe poder jantar na mesma mesa com Paula, sem perder o apetite. Ele esqueceu que ela nos abandonou? Beatriz diz: nenhum de nós se esqueceu, mas ela é a nossa mãe e precisamos tentar nos aproximar dela agora, que está sozinha. Nick recebe conselhos de Kendra. Nick e Kendra tomam um café. Kendra questiona Nick sobre seu desejo de se mudar para a Europa. Nick admite que tem que colocar distância entre ela e seu guarda-costas. Francisco está confessando a mesma coisa a Beatriz. Todos os seus sentimentos por Nick. Beatriz se preocupa, mas ele não admite que seus sentimentos podem ser resumidos como amor. Kendra acredita que Nick se apaixonou por Francisco. Nick admite que quer ele. Beatriz diz a Francisco que acha que Nick é frívola e arrogante. Francisco sabe disso, mas não importa mais. Agora, ela está se mudando para a Europa. Kendra aconselha Nick: se você o quer tanto, entre em uma relação sem contrato com ele. Aproveite-o, mas um relacionamento sério com um guarda-costas seria patético. Aguiar escolta Vitória até um parque, onde ela coloca seus pensamentos em ordem. Agora ela está pronta para ir para o escritório. Ela agradece a Aguiar por se preocupar com ela. Sua lealdade e respeito. Ela diz que ela merece, ele a admira. Vitória diz: nem todo mundo pensa da mesma maneira que você. É hora de enfrentar minha realidade. Cristina e Lili chegam. Estão tristes. Lili fica na cozinha. Cristina vai para o quarto. Cristina grita para Lili: a cama está desarrumada e perfumada. Vitória e Aguiar chegam ao escritório. Ela não quer ver Nelson ainda. Beatriz diz a Francisco que a senhora Vitória chegou. Ela parece bem, embora um pouco apressada. Gilda liga para Nelson em seu escritório para dizer que Vitória chegou. Nelson invade o escritório e grita com Vitória. Vitória diz: eu fiz um monte de coisas ontem à noite, mas nenhuma coisa foi parecida com o que você estava fazendo com aquela ruiva em seu escritório. Eu quero o divórcio. Paula chega e Lili diz que Cristina está muito chateada. Lili deixa Paula e Cristina sozinhas. Paula conta que viu Vitória na sua cama. Cristina impactada.
Paula nada pode fazer para acalmá-la. Cristina amaldiçoou o dia em que concordou que Aguiar trabalhasse para Vitória. Lili chega novamente e encontra Cristina totalmente fora de controle. Lili pergunta a Paula o que aconteceu. Paula apenas diz que ela e a sua mãe explicará mais tarde, quando ela se acalmar. Nelson quer que Aguiar vá embora, mas Vitória não deixa Aguiar sair. Ela insiste em começar a papelada do divórcio imediatamente. Nelson quer explicar, Aguiar quer ir embora. Nelson implora, Vitória pede para falar com o advogado. Nelson se recusa a deixar o escritório, muito menos a sair de sua vida. Ele garante a ela que a mulher ruiva não significa nada para ele. Na noite passada, ele não conseguiu resistir à tentação e perdeu o controle. Vitória diz, você sabia exatamente como eu reagiria a isso. Se isso acontecesse, meu pai me ensinou a ser forte. Não posso viver com uma pessoa fraca que inspira pena em mim. Então saia, eu expulso você da minha vida. Ele vai embora, mas não antes de dizer eu te amo. Ela diz, o problema é que no meu dicionário essa palavra implica fidelidade absoluta, não no seu. Francisco e Aguiar falam sobre Beatriz e seu trabalho. Aguiar apoia Beatriz. Ele entende sua necessidade de sentir que pode apoiar seu filho. Francisco pergunta a Aguiar sobre Vitória. Aguiar respeita o código de silêncio. Salviano se aproxima e os convida para um café. Eles ignoram Salviano. Francisco avisa Salviano que sua irmã tem alguém para protegê-la. Beatriz testemunha essa conversa e se preocupa que sua amizade com Salviano traga tristeza para seu irmão no trabalho. Ela também acha que, pela maneira como Vitória e Nelson estão se comportando, o problema que pode estar por trás dela dormir na cama de Aguiar é o relacionamento deles. Nick entra no escritório de Vitória e abraça Nelson, que é exatamente fofinho com ela, e vai embora. Vitória pergunta a Nick por que ela voltou da fazenda tão rápido. Nick diz à mãe que ela descobriu o que quer fazer. Ela quer ficar com a tia Adriana para Paris. Vitória diz que Adriana está no México, sofreu um acidente e desapareceu. Nick diz que tia Adriana sempre agiu com mistério. Vitória fica triste porque Nick quer ir embora e implora para ela não deixá-la neste momento. Nick concorda. Nelson chega na reunião com Aníbal e diz que está bem, mas Vitória acabou de pedir o divórcio. Nick avisa Guzmão que ela não vai mais para a Europa. Na saída, Nick avisa Beatriz e se lembra de quando a viu com Francisco. Ele esclarece que Beatriz é sua irmã, não sua noiva, e ela conseguiu o emprego de maneira justa, não porque ele a recomendou. Nick pede desculpas a Beatriz. Francisco e Nick vão embora. Beatriz atende uma ligação de Tomásia e diz a ela que Vitória chegou bem. Tomásia recebe uma ligação e sai correndo, sem dar nenhuma explicação. Vitória fica sozinha com Aguiar em seu escritório, e ele tenta tranquilizá-la. Cristina, totalmente descontrolada, chega na empresa. Cristina entra gritando no escritório de Vitória. Ela quer saber como Aguiar e Vitória podem fazer isso com ela. Eles querem saber o que fizeram. Ela quer saber se algum dia eles iriam contar a ela que Vitória estava na casa dela ontem à noite. Aguiar lembra a Cristina que o apartamento pertence mesmo à dona Vitória e não a eles. E para onde mais ele levaria? Ela acusa Aguiar de ser um canalha, pois ele dormiu com Vitória em seu leito conjugal. Cristina informa Aguiar que o casamento deles acabou.